Nosso webinar de faturação eletrónica, harmonização e tendências regulatórias na Europa. É um prazer contar com a vossa presença nesta sessão, em que iremos explorar os principais desenvolvimentos e perspectivas nesta área. Aproveito também para me apresentar e à minha colega Kelly Muniz. Somos ambas Senior Regulatory Counsel na equipa de Regulatory Analysis and Design da Sovos e trabalhamos essencialmente para garantir que as nossas soluções se encontram compliant com as regulações locais. Vou passar então a palavra à Kelly para dar início à nossa sessão. Obrigada, Inês. Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente. Bom, vou começar com a agenda da nossa sessão. Como vocês podem ver, a gente tem vários tópicos que nós vamos cobrir hoje durante os próximos 30 minutos. A gente vai começar falando sobre o IVA na era digital, sobre a diretiva Vida. A gente vai depois começar a falar sobre alguns países de forma mais específica. Então, nessa lista a gente tem hoje Polônia, Grécia, Bélgica, França, e aí a gente finaliza com Portugal. Assim que a gente finalizar, vocês vão ter a oportunidade de terem as suas perguntas respondidas durante essa sessão. A gente vai fazer o nosso melhor possível para conseguir cobrir a maioria das perguntas, pelo menos, mas fiquem à vontade para colocar já desde agora ou durante a nossa apresentação as suas perguntas no chat. Aquilo que a gente não conseguir responder durante a sessão, a gente responde depois via e-mail. Bom, dito isso, vamos começar. E a gente começa com o primeiro tema da nossa agenda, que é o IVA na era digital, ou Vida, como ficou mais conhecido. E a gente vai falar sobre como ele vai nortear, ou, na verdade, como já está norteando as ações dos Estados-membros na introdução de obrigações relacionadas à faturação eletrônica e comunicação de dados em tempo real. Só para a gente contextualizar um pouquinho e falar o que é essa iniciativa chamada de Vida, vamos só dar um passo para trás, né? O Vida ele é uma das maiores reformas do sistema de IVA da União Europeia, desde a criação desse sistema. O Vida foi proposto em 2022 e, após diversas rodadas de negociações, finalmente foi aprovado em março de 2025 e depois entrou em vigor no dia 14 de abril de 2025. Essa data de 14 de abril é bem importante, porque ela marca os primeiros efeitos que vão tomar lugar a partir da implementação do Vida. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. E essa reforma, ela responde a vários desafios críticos, por exemplo, a digitalização da economia, esses novos modelos de negócio, né, com as plataformas digitais, e principalmente o desvio do IVA, o VAT Gap, que foi estimado em aproximadamente 89,3 bilhões em 2022. Então, é uma perda bem significativa de receitas fiscais, e isso é em grande parte devido à fraude. E o Vida ele vem justamente como uma resposta a esses desafios, e ele representa um novo conjunto de regras que permite aos países da União Europeia utilizar a tecnologia para modernizar o sistema de IVA, para aumentar a eficiência desse sistema e, claro, para prevenir fraudes nessa nova realidade econômica digital. E o Vida, ele gira em torno de 3 pilares fundamentais que vocês veem nesse slide. O primeiro pilar introduz um novo sistema de comunicação de dados em tempo real, baseado na faturação eletrônica. São as chamadas obrigações de comunicação digital de dados, ou DRRs, Digital Reporting Requirements, que é a sigla em inglês que ficou mais conhecida. Eu vou usar bastante a sigla DRR ao longo dessa apresentação, só para facilitar obrigações de comunicação digital de dados. O segundo pilar, ele atualiza as regras de IVA para a economia das plataformas e afeta principalmente as plataformas de transporte partilhado e de alojamento de curta duração. E o terceiro pilar expande as regras atuais para permitir um registro único de vida para as empresas que vendem a consumidores finais em toda a União Europeia. E o foco dessa nossa sessão vai ser falar sobre esse pilar 1 das DRRs, né? É o pilar que trata de harmonizar as regras de faturação eletrônica e de comunicação de dados em tempo real na União Europeia até um certo grau, até uma certa extensão de harmonização. E é importante a gente começar dizendo o significado, o que são as DRRs, né? O que são essas obrigações? Bom, são requisitos que obrigam as empresas a enviarem informações detalhadas de transações às autoridades em formato digital. Na prática, os dados das faturas vão ser
transmitidos eletronicamente às autoridades fiscais em tempo real ou quase real. Isso vai permitir monitorar, verificar essas transações imediatamente e vai aumentar, claro, a transparência e, no final das contas, reduzir a fraude. Então, a gente às vezes escuta essas DRRs como obrigações de reportar ou e-reporting, Electronic Reporting Obligations. Dentro do VIDA, ela recebe esse nome de obrigações de comunicação digital de dados. E nesse slide, eu queria falar um pouco sobre o impacto prático dessas novas regras do Pilar 1 do VIDA para os Estados-membros. O que isso significa, né? Qual vai ser o efeito prático? Esse Pilar 1 do VIDA tem 3 principais prazos, que são bem chaves para os Estados-membros. O primeiro prazo é aquele de 14 de abril de 2025, que eu mencionei anteriormente. É a data em que VIDA entrou em vigor. E o principal efeito dessa entrada em vigor das atualizações do VIDA é a eliminação da aprovação da UE como requisito para os Estados-membros introduzirem faturação eletrônica obrigatória para transações domésticas. Então, a gente tem aí uma redução na burocracia que os Estados-membros precisam de enfrentar para introduzir um regime de faturação eletrônica obrigatório para transações domésticas. Então, a partir de 14 de abril, esse pedido de autorização ao ele já não é mais necessário, então significa que os caminhos ficam bem mais abertos para uma implementação de faturação eletrônica obrigatória nos diferentes estados da União Europeia. Claro, isso é opcional, eles podem introduzir, porém, a partir dessa data já não é mais necessária essa autorização. O segundo prazo importante é de julho de 2030, e tem 3 coisas principais que acontecem nessa data. A primeira é a mudança no significado de faturas eletrônicas. A partir de 1 de julho de 2030, as faturas eletrônicas são aquelas que são estruturadas e que permitem a automatização e que são emitidas segundo a norma europeia. Então, isso vai se tornar a regra. Então, significa que haverá uma padronização para o formato da União Europeia, EN 16931, conhecido como formato EN. Isso significa dizer que as faturas em PDF já não serão mais consideradas como faturas eletrônicas. O segundo efeito é que a faturação eletrônica obrigatória e as DRRs vão entrar em vigor para as transações intracomunitárias. Esse talvez seja o efeito mais significativo desse pacote VIDA. Isso significa que os Estados-membros isso significa que os contribuintes terão de emitir faturas eletrônicas e comunicar certos dados dessas faturas em tempo real para suas respectivas autoridades tributárias. Isso vai se aplicar, como eu disse, para as operações intracomunitárias. Então, todos os contribuintes vão ter que, para essas operações intracomunitárias, emitirem faturas eletrônicas e comunicar certos dados dessas faturas para as autoridades tributárias dos seus respectivos países, das suas jurisdições. Isso também vai eliminar a necessidade das declarações recapitulativas, já que as autoridades fiscais vão ter acesso a dados bem mais granulares, né, mais detalhados em tempo real por meio das DRRs. E também no prazo de 1 de julho, qualquer país que tenha introduzido alguma DRR opcionalmente para as transações domésticas vão ter que se assegurar que essas DRRs estejam alinhadas com as regras do sistema VIDA. Por fim, o prazo de 1 de janeiro de 2035 é um prazo excepcional para que os sistemas nacionais com DRRs existentes, implementadas ou autorizadas pela UE antes de 1 de janeiro de 2024, ou seja, especificamente se o país já introduziu algum tipo de obrigação antes dessa data ou foi autorizado pela UE a fazê-lo antes de janeiro de 2024, esses países têm até janeiro de 2035 para se adaptarem ao sistema VIDA. Então, é uma exceção que reconhece os investimentos, né, feitos por esses países nos seus próprios sistemas. Nesse caso, a gente pode pensar em países como Itália, Hungria, Polônia, e outros países que já têm essas obrigações implementadas ou foram autorizados pela UE antes de 2024. Então, como vocês podem perceber, ao longo dos próximos anos, são muitas as mudanças que vão acontecer.
e que já estão acontecendo como resultado do IVA na era digital. Nesse slide aqui, para finalizar essa primeira parte sobre vida, eu queria só compartilhar o panorama atual da implementação dessas obrigações relacionadas à faturação eletrônica e ou DRRs pelos países da União Europeia, né? Atualmente, a gente já tem alguns países que têm esses sistemas implementados, por exemplo, a Hungria, a Espanha, com suministro imediato de informação, a Itália e a Romênia, com sistemas de faturação eletrônica e DRRs também. Mas a gente tem aí um número de países que já estão se preparando para implementarem os seus próprios sistemas também. A gente tem uma onda bem grande que vem em 2026, esses países que estão em amarelo, França, Alemanha, Bélgica, Polônia, Croácia e Grécia, vão implementar os seus sistemas ao longo do ano de 2026, e a gente tem um outro número de países que já anunciaram, de alguma forma, essa intenção de implementação dessas obrigações, seja com uma legislação já proposta para esse propósito, ou uma consulta pública anunciada, ou um anúncio formal mesmo por parte das autoridades, esse é o caminho que a gente vai começar a ver mais e mais países seguindo ao longo dos próximos anos na União Europeia. Bom, dito isso, e agora que a gente já tem esse panorama, essa visão geral, a gente vai começar a dar um zoom em alguns países e conversar um pouquinho sobre as obrigações, o que vai acontecer, quais são as novidades. Enfim, a gente começa com Polônia. Polônia é um país que está introduzindo um regime de faturação eletrônica, se chama KSeF. Nesse sistema, os contribuintes são obrigados a emitirem faturas em formato eletrônico, eles precisam de enviar essa fatura para uma plataforma central, a plataforma do KSeF, e receber uma aprovação da autoridade antes que essa fatura possa ser enviada para o recipiente. Isso é o que a gente chama de controlos contínuos de transações, baseado num sistema de aprovação prévia. A emissão voluntária por meio do KSeF já é possível desde 2022, mas a gente está caminhando e evoluindo para o modelo obrigatório, que se chama KSeF 2.0. Esse é o modelo que vai ser obrigatório a partir de 2026. Os contribuintes abrangidos pelo KSeF são todos aqueles com sede ou estabelecimento fixo na Polônia, desde que, no caso do estabelecimento fixo, este participe no fornecimento de bens ou de serviços para qual essa fatura está sendo emitida. E as transações são as B2B, entre empresas, B2G, entre empresa e o poder público. Essas duas são obrigatórias, precisam de passar pelo KSeF. E B2C, ou seja, transações com os consumidores finais, será opcional. Isso é uma novidade do KSeF 2.0, porque na versão voluntária sequer era possível enviar faturas B2C pelo sistema, mas vai ser possível pela opção do emitente, se ele assim desejar fazer. Polônia está numa fase bastante delicada, a gente não tem tanto tempo até que o sistema se torne obrigatório, mas ainda tem várias datas importantes que precisam se concretizar até lá. Eu vou falar sobre algumas das mais importantes nesse slide. Então, a gente está agora numa fase de preparação. No dia 30 de setembro, o ambiente de testes do KSeF 2.0 foi aberto, então as empresas, os provedores de software que tenham a conexão com APIs, com o KSeF, já são capazes de testar o novo sistema na versão 2.0. A fase 1 de implementação, a principal data é dia 1º de fevereiro de 2026. Nessa data, todos os contribuintes precisam ser capazes de receber as faturas pelo sistema KSeF, independente da data em que eles sejam obrigados a emitir, e a primeira data de obrigatoriedade para emissão, também 1º de fevereiro, para os grandes contribuintes. Na fase 2, a principal data é dia 1 de abril de 2026, em que o sistema vai se tornar obrigatório para todas as demais empresas. Temos aí também outras datas importantes, transições. Eu acredito que a gente vai compartilhar esse slide com vocês depois dessa sessão, e aí vocês podem revisar com calma. Então, a menos de 6 meses, né, da obrigatoriedade do sistema, ainda tem bastante coisa para acontecer, então é um momento bem ativo para os contribuintes que precisam de estar em dia com as obrigações na Polônia.
Agora eu passo para a Grécia, que é um país que recentemente anunciou as suas medidas de faturação eletrônica B2B. A Grécia tem um sistema B2G, né, a faturação em relação às transações com o poder público, que já está há cerca de 2 anos, mas agora eles estão expandindo para um sistema que também você tem que emitir faturas B2B. Só para um pouquinho de contexto, a Grécia recebeu uma autorização da União Europeia antes do VIDA, né, quando essa autorização ainda era necessária, e isso aconteceu no começo desse ano. Em julho, a legislação local grega que introduz a obrigação de faturação eletrônica B2B foi aprovada, e agora, mais recentemente, em setembro, a gente tem o cronograma de implementação que eu vou apresentar no próximo slide. Os contribuintes obrigados são aqueles sujeitos às regras de contabilidade gregas, basicamente são os mesmos sujeitos que estão sob a obrigação que se chama MyData na Grécia, e as transações são as domésticas B2B, as exportações também estão incluídas, então todas as vendas para fora da UE precisam de serem faturadas eletronicamente. E as transações intracomunitárias, nesse momento, não estão incluídas no sistema. A gente entende que isso vai ser regulamentado em algum momento no futuro, porque tem a ver com o VIDA, como a gente mencionou antes, né? Aquelas DRRs de transações intracomunitárias. Então, a gente entende que vai ser regulamentado debaixo de uma lei ou regulação do VIDA. E as empresas obrigadas a emitirem faturas eletrônicas na Grécia vão precisar de utilizar um prestador de serviços certificado pela autoridade tributária ou a plataforma gratuita do governo. A obrigação do MyData vai continuar a existir em conjunto com a obrigação de emitir faturas eletrônicas. Sobre a implementação, vai acontecer gradualmente, a gente tem aí 2 fases que vão acontecer em 2026. A fase 1 para as grandes empresas com receita bruta acima de 1 milhão de euros no ano fiscal de 2023. Para eles, a data obrigatória é a partir de 2 de fevereiro. E a gente tem um período de transição entre 2 de fevereiro e 31 de março. Eu vou já explicar do que se trata. E a fase 2 abrange todas as demais empresas que não foram abrangidas na primeira fase, né? Para elas, a data obrigatória de implementação é dia 1 de outubro de 2026 e eles também vão ter esse período transitório entre 1 de outubro e 31 de dezembro. E o que é esse período de transição? Bom, as empresas vão poder continuar durante esse período utilizando os meios que eles fazem, que eles utilizam já para emissão de dados e reporte emissão de faturas e reporte dessas faturas para o MyData durante esse período, e paralelamente eles vão se adaptando à nova regulamentação para que tenham que emitir faturas eletrônicas via prestadores certificados. Então, durante esse tempo, eles podem utilizar os dois, e para poder fazer o uso dessa transição, eles precisam de submeter uma declaração de início de emissão eletrônica para a autoridade tributária antes dos seus respectivos prazos, e aí eles podem fazer uso desse período transitório. Bom, dito isso, eu passo a palavra de volta para você, Inês. Obrigada, Kelly. Então, na continuação desta apresentação, vou falar-vos de outros países na Europa que também estão a implementar sistemas de faturação eletrónica ou de reporte de dados de faturação, começando pela Bélgica, que tem obrigações de entrar em vigor no futuro próximo, e por isso achamos relevante também trazer aqui um pouco de informação. O âmbito de aplicação do regime que a Bélgica pretende implementar serão essencialmente as transações domésticas B2B entre entidades estabelecidas. Portanto, fora do âmbito vão estar aquelas entidades que não são estabelecidas, mas têm um registro de IVA na Bélgica. Inicialmente pretendiam estar incluídas, mas mais tarde foi clarificado que, afinal, não vão estar dentro do âmbito. As transações B2C, bem como os setores isentos de IVA, como o setor da educação ou da saúde, também não estão incluídos. Em termos de sistema, o sistema proposto é o Standard PEPL Four Corner Model, ou seja, em que os contribuintes vão se conectar com access points acreditados, com prestadores de serviços ligados então ao sistema PEPL, e através desse sistema vão trocar as faturas entre si, entre contribuintes. Não existirá aqui, para já, nenhuma intervenção da autoridade tributária, não existirá ainda uma visibilidade, digamos, sobre as transações que estão a ser sujeitas à faturação eletrónica, neste primeiro momento, pelo menos. Em termos de formato,
A obrigação para os contribuintes será a utilização de formatos estruturados. Isto é a obrigação mínima, é a utilização de formatos estruturados conformes com o modelo semântico da norma europeia, uma norma que nós também já referimos. Mas, no entanto, há mais clarificações a fazer em relação também aos formatos a serem utilizados. Eu queria começar só por falar um pouco do timeline de implementação. Então, a partir de janeiro de 2026 é quando vemos a primeira aplicação deste mandato, deste regime, e vai-se aplicar tanto a obrigação de emissão como de recepção de faturas eletrónicas. Todas as entidades que estão estabelecidas na Bélgica estão sujeitas a esta obrigação. Não vai haver aqui uma implementação faseada, como é comum em outros países, em que as entidades mais pequenas têm mais tempo, normalmente, para se adaptar ao sistema. Neste caso, todas as entidades vão estar abrangidas na mesma data e sabemos também que os contribuintes na Bélgica até já foram notificados pelas autoridades tributárias para se prepararem e começarem a adaptarem-se para serem capazes de cumprir com as suas obrigações a partir de janeiro de 2026. As transações que estão no âmbito da aplicação, então, serão as transações tributáveis domésticas nas relações B2B. No entanto, o sistema não, para já será assim, mas há já uma perspectiva de alteração a partir de janeiro de 2028. Houve um anúncio de uma intenção de modificação desse sistema num comunicado de coligação do governo, e a grande alteração aqui será a mudança para um sistema integrado com a autoridade tributária, ou seja, a autoridade tributária passaria então a ter visibilidade sobre as transações que são sujeitas à faturação eletrónica e não só. Por um lado, seria então imposta uma obrigação de e-reporting, em que as transações faturadas teriam que ser reportadas também à autoridade tributária, e, por outro lado, através da integração de sistemas de pagamento e de faturação eletrónica, consegue-se antever que as transações B2C também estariam dentro da âmbito a partir dessa altura, e o que daria uma ampla visibilidade à autoridade tributária sobre as transações que são efetuadas na Bélgica. Eu queria falar-vos então dos desenvolvimentos recentes, porque foram publicadas durante este ano alguns esclarecimentos com vista à próxima implementação do sistema agora em janeiro. E, por exemplo, no que diz respeito ao formato obrigatório, vieram clarificar que a obrigação mínima então é o tal formato estruturado e eletrónico compliant com o formato semântico europeu, mas de preferência os contribuintes devem então utilizar o formato PEPL-BIS, que é transmitido através do sistema PEPL. Como alternativa, é possível o comprador e o vendedor chegarem a um acordo entre si em que utilizam um formato diferente, desde que esse formato também esteja em conformidade com a norma europeia, mas lá está, este acordo será um acordo bilateral, caso a caso, e em termos de preparação técnica, todos os contribuintes continuam a ter que ser capazes de receber faturas eletrónicas através do sistema PEPL, porque nos casos, nas circunstâncias em que eles não cheguem a este acordo bilateral com os seus fornecedores, por exemplo, têm que ser capazes de receber as faturas eletrónicas de qualquer forma. Por outro lado, também foram feitos alguns esclarecimentos quanto ao arredondamento dos valores na faturação e também as sanções que poderão ser aplicadas por incumprimento desta obrigação de faturação eletrónica. As sanções variam entre 1.500 e 5.000 euros, dependendo se é o primeiro incumprimento ou se são incumprimentos subsequentes. Mas, no fundo, estes esclarecimentos todos tendem para pressionar ou para encorajar os contribuintes ao uso generalizado do sistema PEPL na Bélgica. É uma tendência também de outros países europeus, este alavancar de algo que já existe e que os contribuintes podem simplesmente começar a utilizar. Eu gostaria então agora também de passar para a França. É um país que atualmente está na fase de desenvolvimento de um sistema bastante complexo e que vai ter muita importância, claro, no âmbito europeu, tendo em conta também o país que é e as transações que realiza. Vou-vos falar um bocadinho do panorama das obrigações que já existem e também de algumas medidas de simplificação que foram agora recentemente, foram anunciadas as intenções de vir a tomar algumas medidas de simplificação. Então, por um lado, este regime vai entrar em vigor em setembro de 2026, é a primeira data que temos para a França, e é um sistema híbrido que vai combinar várias obrigações
para permitir uma grande visibilidade das transações e dos pagamentos à autoridade tributária. As duas obrigações principais vai ser, claro, a obrigação de emissão de faturas eletrónicas e, como obrigação complementar, também vamos ter o reporte eletrónico de dados de faturação. Mas também existe a obrigação, por exemplo, de emissão de mensagens sobre o estado das faturas, se elas foram já emitidas, recebidas, pagas, etc. E também, então, sobre os pagamentos, claro, limitados a algum tipo de transações, mas sobre alguns pagamentos que foram realizados. Um aspecto muito importante deste sistema francês, que é um sistema um pouco diferente, porque envolve prestadores de serviços obrigatoriamente. Estes prestadores de serviços têm que ser acreditados pela autoridade tributária francesa, têm que passar várias fases de testes e cumprir bastantes requisitos para poderem trabalhar no âmbito deste mandato e prestar serviços aos contribuintes franceses. Uma nota, a Sovos é um desses prestadores, está pré-autorizada neste momento a essa designação e tem já bastante experiência no âmbito do mercado francês também. Eu gostava agora de vos falar um pouco das diferentes obrigações e a quem e como é que estas obrigações se vão aplicar. Então, por um lado, a emissão de faturas eletrónicas em si, esta obrigação de emitir e receber faturas, vai se limitar ao contexto das transações domésticas B2B entre entidades estabelecidas. Há formatos que vão ser formatos obrigatórios, são 3 na França, o UBL, o CII e o Faturex. O Faturex é um formato francês próprio. E, relativamente a estas faturas que vão ser emitidas eletronicamente, também vamos ter a transmissão dos chamados Life Cycle Status, ou seja, se a fatura foi emitida, se foi rejeitada, se foi aceita, se foi recebida, etc. Isto vai ser tudo reportado através dos prestadores de serviços. Por outro lado, vamos ter então o reporte eletrónico de dados de faturas, que se vai aplicar precisamente às transações que não estão no âmbito de emissão eletrónica de faturas. Portanto, para as entidades estabelecidas, vamos ter, por exemplo, as compras e vendas transfronteiriças B2B e também a B2C, e para as entidades não estabelecidas, mas que tenham um registro de IVA na França e que não estão, portanto, sujeitas à obrigação de emissão de faturas, já vamos ter esta obrigação de reporte, mas vai ser limitada apenas às vendas B2B transfronteiriças ou às vendas, por exemplo, domésticas na França B2C. Esta obrigação de reporte, ao contrário de emissão, ou seja, não é em tempo real, o reporte não é feito imediatamente quando a fatura ou a transação toma lugar, é um reporte periódico, dependendo do regime de IVA aplicável a cada entidade, mas, por exemplo, no regime mensal, que será um regime aplicável a muitas entidades, este reporte vai acontecer a cada 10 dias, por isso os dados de faturação dos últimos 10 dias serão agregados e então reportados à autoridade tributária. Agora, em termos de timelines de implementação, e uma vez mais fazer aqui a distinção dos vários tipos de entidades e categorias que temos neste âmbito. Ao contrário da Bélgica, isto vai ser uma implementação faseada na França, vamos ter 2 fases de implementação. A primeira, em setembro de 2026, será a mais importante e a mais abrangente, em que todos os contribuintes, independentemente de serem grandes ou pequenos, vão ter que ser capazes de aceitar faturas eletrónicas, por isso receber essas faturas. Por outro lado, as empresas maiores, as empresas na categoria de grandes ou intermédias, devem já ser capazes de emitir faturas eletrónicas para as transações B2B domésticas. E depois, finalmente, a obrigação de e-reporting vai ser aplicável às empresas grandes e intermédias, tanto as estabelecidas, para as transações que lhes cabem, como às não estabelecidas, mas com registros para efeitos de IVA, que vão ter que reportar, então, os dados da faturação das vendas transfronteiriças e vendas B2C. Em setembro de 2027 seria a fase final de implementação. Todas as restantes micro, pequenas empresas vão ter, então, que começar a cumprir com a obrigação de e-reporting. Estas são as datas oficiais que já estão aprovadas. No entanto, as medidas de simplificação vêm aqui dar-nos uma luz sobre a intenção, possivelmente, de um adiamento desta obrigação. Este adiamento refere-se, então, só à obrigação de e-reporting, não à obrigação de faturação, mas seria adiado para 2027. Quer dizer que as empresas maiores, as empresas grandes e intermédias, que já em 2026 teriam que fazer o e-reporting, poderão apenas ter que o fazer em 2027.
No anúncio que eles fizeram, referem especificamente as transações domésticas sujeitas ao regime de reverse charge e também as aquisições intracomunitárias. No entanto, este anúncio é muito curto, é um anúncio apenas de intenções, não clarifica exatamente, por exemplo, se as transações B2C eventualmente poderão estar excluídas ou não, e apenas refere que estas medidas, estas intenções, depois serão mais tarde incluídas em legislação, nomeadamente na Lei do Orçamento de Estado para o próximo ano. Por isso, até temos esta legislação que virá implementar eventualmente estas medidas, é difícil fazer uma análise muito aprofundada. Mas já estamos cientes que possivelmente poderá haver aqui uma alteração nos timelines de implementação. E, finalmente, queria dar-vos algumas notas sobre Portugal, nomeadamente o que é que existe neste momento e também quais é que são agora as obrigações que se prevêem ser implementadas em 2026 e em 2027. Por um lado, o sistema português tem esta obrigação muito própria, que é a obrigação de utilização de um software certificado pela Autoridade Tributária para a emissão de faturas, tanto em papel como eletrónicas. O software, então, deve garantir a integridade e a autenticidade dessas faturas e também permitir a comunicação das faturas à Autoridade Tributária. Neste momento, não é obrigatória a faturação eletrónica no contexto B2B, apenas é obrigatório no contexto B2G, para as grandes empresas. As pequenas e médias empresas e as microempresas têm beneficiado aqui de uns adiamentos sucessivos desta implementação. Nem todos estes adiamentos foram feitos antes da obrigação entrar em vigor, como bem sabemos. Espera-se que agora, em 2026, então, seja o ano em que a obrigação finalmente entrar em vigor, mas só saberemos mais tarde. Possivelmente, com o Orçamento de Estado para 2026, poderemos ter alguma claridade, mas também já aconteceu no passado que o adiamento se deu posteriormente. Quanto à comunicação dos dados das faturas, é uma obrigação que as entidades com estabelecimento em Portugal já devem cumprir até ao dia 10 do mês seguinte, através da transmissão do documento SAFT de faturação, como é chamado, ou então através da transmissão em tempo real pelo uso do software certificado, por exemplo. Finalmente, a submissão do software. Nós temos dois tipos, não é? O software de faturação, que já é bastante utilizado e já é obrigatório, e, por outro lado, temos o software de contabilidade, que prevê-se que venha a ser obrigatório a sua submissão periódica. Neste momento, apenas há a obrigação de submissão desse ficheiro e gerar esse ficheiro para as empresas que, por exemplo, sejam abordadas pela Autoridade Tributária no âmbito de uma auditoria, eventualmente, têm que ter essa capacidade. Agora, relativamente às obrigações para os próximos anos, aquilo que se prevê é, então, em 2026, o alargamento do âmbito de aplicação aqui da obrigação de faturação eletrónica B2G para as empresas mais pequenas e também a assinatura digital qualificada para os documentos eletrónicos relevantes. Também se prevê que esta obrigação entrará, então, em vigor em 2026. Finalmente, quanto ao SAFT Contabilidade, depois do último adiamento, então, pensa-se que a partir de 2027 já vai ser obrigatória a submissão, referente, claramente, ao ano fiscal de 2026. Pronto, relativamente a Portugal, era isto que tinha para falar depois. Vamos agora dar início a uma pequena sessão de perguntas e questões. Vou passar a palavra à Kelly, se quiseres começar a responder algumas questões que tenham colocado aqui no chat enquanto apresentávamos. Obrigada, Inês. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Bom, a primeira é sobre França, na verdade, Inês. A pergunta é se na França as empresas têm que contratar uma PDP, mesmo que só pretendam receber faturas eletrônicas. Sim, de facto, mesmo para esta obrigação de apenas receber, ou seja, mesmo que as empresas não tenham nenhuma transação B2B doméstica para a qual teriam que emitir uma fatura eletrónica, vão necessitar de um prestador de serviços acreditado pela Autoridade Tributária. O sistema francês teve esta mudança. Inicialmente, a proposta seria que uma plataforma pública poderia suprimir as necessidades destes contribuintes mais pequenos, com menor volume de transações, mas mais tarde a decisão foi que então seriam os prestadores de serviços privados a suprimir essa necessidade
e que o portal público apenas iria desempenhar outro tipo de funções de diretório, digamos, e não de emissão ou recepção de faturas. Por isso, sim, neste momento, qualquer contribuinte em França vai ter que procurar um prestador de serviços adequado. Eu também estou a ver aqui outra questão relativamente à França. Esta transmissão no e-reporting, se é através de um fecheiro tipo SAFT ou por web service em tempo real. Sim, será uma obrigação de 10 em 10 dias, portanto será periódica, não tem que ser em tempo real. Há duas formas que poderão ser aceitos, portanto, uma forma mais agregada de dados, há um formato técnico que é fornecido para isso, ou então também a transmissão digamos, da informação individual de cada fatura de forma não agregada. Mas sim, no fundo, poderemos fazer essa comparação com o SAFT. É um ficheiro que vai ter a informação da fatura que foi emitida em papel ou não durante aquele período de tempo e depois é transmitida naquele formato pré-estabelecido pela autoridade tributária através do prestador de serviços. A autoridade, sim. Deixa eu ver se encontro mais alguma. Quanto ao sistema PEPL, por exemplo, sim, inicialmente não se sabia na Bélgica, porque não era muito claro, não havia a obrigação das empresas contratarem com um prestador de serviços que estivesse ligado ao sistema PEPL. Mais tarde, nas clarificações, eles fizeram esta distinção de que sim, preferencialmente é esta a obrigação e para receber as faturas neste sistema é obrigatório, então, os contribuintes aderirem a um prestador de serviços ou aderirem diretamente ao network, porque mesmo que não queiram emitir através desse sistema e possam chegar a acordo com os seus clientes, vão ter que ser capazes de receber as faturas eletrónicas. Também aqui uma pergunta relativamente à França quanto faturas emitidas por entidades isentas, estão sujeitas à obrigação de faturação eletrónica. Portanto, em princípio, não. As faturas que estão no âmbito de aplicação do sistema são as faturas de transações tributáveis. Portanto, por isso, quando falamos aqui de entidades isentas, à partida vão só emitir faturas sem IVA, não é? E não é necessário fazer, então, a fatura eletrónica. Tem aqui uma pergunta na Grécia. Que eu acho que eu acabei de me dar conta de que eu estava no mudo. Eu acho que tinha uma aqui sobre Portugal, que a gente pode responder. Eu acho que o critério para saber se você é pequena, média ou microempresa para B2G, esse é um critério que a gente encontra na regulamentação. Para microempresa, são aquelas que empregam menos de 10 pessoas e têm volume de negócio ou balanço anual igual ou inferior a 2 milhões de euros. Pequenas empresas, aquelas que empregam menos de 50 pessoas e têm volume de negócio anual ou balanço anual igual ou inferior a 10 milhões de euros. Médias empresas empregam menos de 250 pessoas e têm volume de negócios igual ou inferior a 50 milhões de euros, ou balanço total anual ou igual ou inferior a 43 milhões de euros. E aí, acima disso, seria uma grande empresa. Aí tinha uma sobre Grécia, foi? Acho que sim. Sim, empresas apenas com registro IVA, na Grécia não estabelecidas, é obrigatório invoicing ou só reporte para quando? O escopo da Grécia abarca sujeitos que são obrigados a manterem os seus livros de contabilidade de acordo com as regras contábeis na Grécia. São os mesmos contribuintes que precisam reportar os dados para o Maideira. Basicamente, são contribuintes com estabelecimento na Grécia. Podem haver algumas exceções, porque normalmente, quando são essas regras de contabilidade, pode ter alguma coisa aqui ou ali que
acabe sendo uma exceção e traga alguém que não é um residente para dentro do escopo da obrigação, mas, no geral, são residentes na Grécia. O invoicing é obrigatório e o reporte ainda tem algumas... A gente pensa que ainda vai ter mais alguma regulamentação com mais detalhes, especialmente em relação à faturação eletrônica, mais o reporte do Maideira. Mas, se eles seguirem o que já é feito no B2G, o provedor certificado precisa de enviar os dados da fatura para o Maideira, receber a autorização e criar uma fatura eletrônica a partir disso, que vai ter, inclusive, uma marca, um número que vem do Maideira. Porém, a gente ainda está esperando que alguns detalhes dessa obrigação sejam publicados pela autoridade tributária para a gente ter certeza realmente como é que vai funcionar a faturação eletrônica, mais a obrigação Maideira. Mas a gente entende que os dois vão funcionar em conjunto. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, se calhar. Tem aqui uma sobre a aceitação de PDFs em Portugal, se faz sentido pensando também então, neste regime de vida implementado a nível europeu. Atualmente ainda poderá fazer sentido. Claro que, olhando para o futuro, a partir de 2030, nomeadamente, esta obrigação poderá ter que ser alterada. É essencial que as empresas também aproveitem este período de 5 anos para começarem a adaptar os sistemas e transitarem calmamente para faturação estruturada eletrónica, sem ser PDFs, portanto, ficheiros XML, por exemplo. E também tem uma pergunta quanto à obrigação de emissão de faturas no contexto B2G. Sim, é obrigatório nesse contexto e não ao contrário. E sim, ou seja, esta faturação considera-se em território português porque, à partida, será faturação para entidades públicas portuguesas, com português e prestações de serviços, eventualmente, ou de bens em Portugal. Por isso, sim, será essa a nossa interpretação. Ok. Bom, eu acho que com isso a gente pode encerrar. Já passamos aqui 12 minutos daquilo que foi proposto. Mas agradecemos a presença de todos vocês, as perguntas, o interesse em participar da nossa sessão de hoje. E esperamos vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada. Tenham um bom dia. Bom dia.